Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu tentei entrar ao vivo, mas não consegui. Mas o nosso Deus é o Deus que tudo pode, que tudo faz, é o Deus do sobrenatural, né? Em Isaías 51:12 diz: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Uma palavra bem forte ao meu coração, ao teu coração nesta noite, uma noite que nós temos que glorificar e exaltar o Senhor, porque mais uma semana se findando, um início de semana, de final de semana aí para descansarmos, né? Na presença do Senhor, glorificando sempre, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos dado forças, né? Para prosseguir na tua presença. Isso já é motivo de glorificação. Aleluias. Mas essa palavra para o nosso coração nesta noite é uma palavra muito forte. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem? Aleluias. O Senhor Jesus está falando para mim e para você. Por que você está com medo do homem? Por que você está com medo do homem se quem manda em tudo sou eu? Deus é maior que qualquer pessoa, que qualquer problema, que qualquer situação. Deus é maior. Deus é tremendo. Muitos entendem isso na teoria, falam isso a todo momento, mas na prática temem. Temem os credores, temem os invejosos, temem as ameaças, temem o ódio. E esquece que o Senhor Jesus é aquele que pode tudo, é aquele que comanda tudo. Nós temos que saber o tamanho da força do nosso Deus e o tamanho do poder do nosso Deus. Aleluias, porque o momento que nós soubermos realmente o tamanho do Deus que nós servimos, nós vamos parar, meus amados, de temer. Nós vamos parar de temer, aleluias. Nós não podemos temer. Se nós somos filhos do Todo-Poderoso, do dono do ouro e da prata, nós não podemos temer. Nós não podemos temer de jeito nenhum. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós não podemos temer o mortal, porque nós cremos no imortal. Oh, aleluias. Não podemos ter medo, meus amados. Quem não conhece o Senhor Jesus até pode temer, porque é natural. Mas nós que conhecemos o Deus que tudo pode, que tudo faz, Ele diz para nós claramente, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, não tomeis isso por terrível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, ou seja, medo, meus amados, somente da mão do Senhor. Somente da mão do Senhor, porque muitos acham que o Senhor Jesus, ele é só amor, mas não é, queridos. O Senhor Jesus é justiça também. Ele é justiça também. Então nós temos que temer. Nós temos que temer as mãos do Senhor e temos que procurar fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor, para que nós não venhamos a ser penalizados. Nós temos que saber que o nosso Deus é conosco, que Ele está do nosso lado todos os dias. Nossos amigos, nossos inimigos, eles sim têm que temer. Eles têm que temer, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Ele é um Deus grandioso, magnífico, mas é terrível também. Porque ele não aceita, meus amados, que ninguém venha encostar num filho dele.
Ninguém venha encostar no ungido dele. Aleluias, aleluias, aleluias. Mas esse ungido tem que ser aquele que tem coragem de dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é lâmpada para os meus pés. O ungido de Deus, meus amados, ele não entra em lugar nenhum para fazer contenda. Pelo contrário. O ungido de Deus, ele tem que ser luz. Aonde ele pisar, aonde ele colocar a planta dos pés, ele tem que ser luz. As pessoas têm que ver a diferença. As pessoas têm que ver a diferença. Nós temos que dizer: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Se Ele é a fortaleza da minha vida e da tua vida, a quem nós temeremos? Ninguém, meus amados. Ninguém. Só que para termos essa segurança, nós temos que saber que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Nós temos que saber que o Senhor é conosco, mas para isso nós devemos viver em comunhão direto com o Senhor, andando só debaixo da voz espiritual. Aleluias. Mas como assim? Como assim, ouvindo voz espiritual? Muitas vezes, meus amados, o Senhor fala conosco através de sonho, através de visões. E nós ficamos: mas eu quero que o Senhor Jesus fale comigo através de fulano. E muitas vezes você não vigia, porque aquilo que você fala com o Senhor em pensamento, o inimigo não escuta. Mas aquilo que você fala, o inimigo está escutando. E daí o que ele faz? Ele manda pessoas para falar com você, mas pessoas que vão te dar conselhos que muitas vezes não são conselhos espirituais. E daí você vai passar a ouvir aquela voz mundana, a voz do mundo. E não é uma voz que vai te levar para frente. Não é uma voz que vai fazer, aleluias, a diferença na tua vida. E nós precisamos ouvir aquilo que vem para fazer a diferença na nossa vida. A diferença na nossa vida. E nós temos que saber que há diferença entre a voz espiritual e a voz natural. Nós temos que saber disso. A voz espiritual, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor, ela está pronta ali. Ela está pronta para abençoar a minha vida e a tua vida. A voz natural, ela vem como muitas vozes, dizendo: isso não é para você, para com isso. Isso não é para a sua vida. Você não consegue, você não pode. Então, meus amados, não temas. Deus é conosco, não temas. É o Senhor Jesus que tem estado à nossa frente. E por Ele estar à nossa frente, nós não podemos temer nada. Porque Ele diz na tua palavra, que basta crermos que Ele tem poder, que basta crermos no teu poder, aleluias, que nós veremos quão grande Ele é na nossa vida. Veremos que Ele é maior do que qualquer pessoa, maior do que qualquer problema. Então, nessa noite, somente louve e engrandeça esse Deus maravilhoso. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, aleluias.
Diga ao Senhor Jesus. Diga ao Senhor Jesus que foi para adorar que nós estamos aqui, né? Foi para adorar o nome do Senhor que nós estamos aqui. E diga ao Senhor também: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Pena que nós só descobrimos isso depois de passarmos por tribulações enormes, depois de descermos até o final do poço. É nesse momento que nós descobrimos que o nosso Deus, ele é grandioso. É só aí que nós descobrimos que o Senhor está conosco a todo momento. Que o Senhor estava conosco no momento lá no deserto, que ninguém nos enxergava, que ninguém nos via, mas o Senhor Jesus estava conosco. O Senhor Jesus estava conosco. É somente depois de toda a tribulação que nós enxergamos 4 pegadas. Daí nós ficamos pensando, meu Deus, mas eu estava sozinho nesse deserto. Daí aparece 2 pegadas do lado para mostrar, não, você não estava sozinho. Eu estava contigo o tempo inteiro. Nosso Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus tenha um final de semana mais que perfeito. E creia, você só deve temer ao Senhor. Não existe credor, não existe nada, somente ao Senhor. Amém?